Bom dia, gravação de 1 Crônicas, capítulo 13, como trarei a arca do Senhor? Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder para perguntar-lhes se deveriam trazer de volta a arca do Senhor, que não havia sido trazida nos tempos de Saul. Todos concordam em trazê-la de Quiriate-Jearim em uma carruagem, porque ela era muito importante, pois representava o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Porém, quando estavam trazendo-a de volta e se alegrando com cânticos, harpas, saltérios, adufes e símbolos e trombetas, eis que, quando perto da eira de Quidom, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurá-la. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o feriu, porque pôs a mão na arca, e ali morreu. Davi ficou muito aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, e aquele lugar passou a ser chamado de Pérez-Uzá, até hoje. Ele também ficou com medo e decidiu deixar a arca dentro da casa de Obed-Edom, que desde aquele dia passou a ser abençoado com tudo o que tinha. Duas coisas nos chamam a atenção para esse ato desastroso de Davi, que resultou na morte de Uzá. Primeiro, a palavra é clara em dizer que ele consultou seus homens e não a Deus. Esse foi um erro grande, porque o assunto dizia respeito diretamente a Deus, e este não foi consultado, se deveriam, se podiam, como e quando fazê-lo. Nós devemos aprender que para qualquer passo que dermos em nossas vidas, do menor ao maior, precisamos consultá-lo, principalmente quando o assunto envolve o nome dele. Segundo, ele bem sabia, pelas instruções dadas por Moisés em Êxodo, que esta arca deveria ser carregada nos ombros pelos sacerdotes, e não em carros de bois, como fizeram os filisteus. Até mesmo os filisteus não a carregaram, deixaram os bois levarem-na sozinho, e eles só foram atrás para ver onde eles a levariam. O Senhor quer que a arca dele fique perto de nós, mas não podemos carregá-la de qualquer maneira. É preciso zelo, cuidado e obediência com as coisas sagradas do Senhor. A arca, que hoje é a palavra, tem que ser manuseada com sabedoria e na direção do Espírito Santo, ou ela poderá, ao invés de nos curar, nos matar. Quando a palavra é manuseada com a ajuda de bois, ou seja, por meio de ferramentas criadas pela mão dos homens, e não as que Deus nos dá, podemos ter uma interpretação incorreta da palavra e pecarmos contra ela. Quando ela é carregada nos ombros, ou seja, de maneira adequada, podemos ter a certeza de que é o Espírito Santo nos conduzindo à correta interpretação desta palavra. Como diz 2 Coríntios 3, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa palavra pode ser usada tanto para a heresia e a blasfêmia, quanto para a verdade e a bênção. Depende de como a carregamos, para onde carregamos e quem a carrega. A palavra de Deus, usada pelo inimigo, pode servir como base para muitas seitas e crenças que não condizem com o seu sentido único e verdadeiro. E como posso então saber se verdadeiramente eu estou usando e compreendendo a palavra como ela deve ser usada e entendida? Não é difícil. Deus é santo e todos os que desejam segui-lo têm que ser santos como ele. 1 Pedro 1,16 nos diz isso: sede santos, porque eu sou santo. Santidade, então, não é um entendimento, é um fato. Não é opcional, é imperativo, é ordem. E se Deus nos deu tal ordem, é porque Ele é capaz de nos capacitar a isso. Basta seguir o caminho que Ele nos deixou, seguir o caminho do Mestre, seguir a Cristo. Tudo que foge disso, da santidade dessa palavra, com todas as suas bases e diretrizes, são mentiras que o diabo inventou para poder te enganar e seduzir. Querer carregar a palavra com cavalos ou bois e não nos seus ombros, terminará em morte como a de Uzá. Os bois tropeçarão pelo caminho e você
Tentará segurar a arca com suas mãos, mas não poderá, porque só o Espírito Santo, representado por aquele que carregou a cruz em seus ombros, está apto a fazê-lo. Tentar usar artifícios e subterfúgios para manusear a arca ou a palavra de Deus terminará por levar à morte seus seguidores. Se queremos carregar essa palavra, temos que suportar o peso dela em nossos ombros, vivendo uma vida de santidade e obediência. Querer tirar o peso dos seus ombros e colocá-lo sobre os bois não trará nenhum benefício para as nossas vidas. A palavra nos diz em Hebreus 12, de 1 a 5, que os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por isso, suporte também sua cruz, pelo prêmio que nos está destinado. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Por isso, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Hebreus 12, 4 e 5. Sempre me intrigou o fato de Deus ter matado a Uzá por um simples gesto de proteção à arca. Hoje, eu creio que Deus me trouxe uma luz sobre este episódio. É essa sua compreensão também? Eu gostaria de saber. Se não for, eu gostaria de ouvir a sua. Deixe nos comentários. Amém? Um abraço e até amanhã.